De volta com o programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa. Hoje recebendo os professores Paulo Nunes e Davi Sérvio, que estão debatendo sobre a nova lei do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E agora vamos voltar à nossa conversa. Professor Davi, que relação a gente pode estabelecer entre a nova lei e a estabilidade no emprego? O sistema de estabilidade no emprego é um sistema bem amplo. Ele prevê tanto a estabilidade para impedir o despedimento do empregado, que é um sistema que foi abandonado aos poucos no Brasil. Hoje nós temos o sistema da estabilidade econômica para, em caso de despedimento, a pessoa ter uma determinada verba para se manter enquanto não se consegue uma nova colocação. Esse sistema envolve tanto a multa de 40% do FGTS, quanto o próprio FGTS, e as verbas decorrentes da terminação do contrário, como as férias proporcionais, o 13º, e o aviso prévio, que atualmente também é proporcional. Ok, vamos ver agora mais uma interação, a participação de um dos alunos do curso de Direito da Facisa. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é devido apenas nos casos em que a resolução do contrato é de iniciativa do empregador? Professor Paulo? Eu não tenho dúvida que sim, ainda que haja essa polêmica lançada na doutrina, eu acredito que é de resolução bem fácil. O artigo 7º da Constituição, que é onde está previsto em um dos seus incisos o aviso prévio proporcional, no caput, na cabeça desse artigo, diz assim: são direitos dos trabalhadores, entre outros, aviso prévio proporcional. Portanto, a proporcionalidade do aviso prévio seria devida apenas em caso de despedimento pelo empregador do trabalhador, ou seja, em favor do empregado. O trabalhador, se pede demissão, ele teria que cumprir hoje o aviso prévio de 30 dias, e não proporcional, porque na Constituição, como eu disse, está previsto como direito do trabalhador e não do empregador. Então, o aviso pré-proporcional seria apenas em favor do empregado, em favor do trabalhador e não do empregador. A gente vê mais um ponto polêmico, não é isso, professor? É polêmico, mas eu acho que essa polêmica ela é das mais, assim, ela é das de mais fácil resolução. Ainda que seja que a gente mais veja na mídia, eu acho ela de muito fácil resolução. Ok. Agora, professor Davi, os dias acrescidos no aviso prévio também devem ser considerados para o cálculo dos demais direitos, como férias, 13º salário? Sim, a própria Constituição prevê, a CLT também prevê, que toda e qualquer verba recebida a título salarial, e o aviso prévio é uma verba de caráter salarial, na maioria das vezes, devem ser tomadas em consideração para fins de cálculo das demais verbas, inclusive o recolhimento do FGTS, 13º, férias, saldo de salário, se for o caso, dentre outras coisas. Ok, agora perguntando novamente para o professor Paulo. Professor, a gente vai falar também sobre os empregados domésticos. O aviso prévio proporcional também vale para eles? Também. A Constituição, no artigo 7º, quando elenca os direitos dos trabalhadores, no parágrafo único, são vários incisos no artigo 7º, no parágrafo único, ele estabelece quais daqueles incisos seriam aplicados aos domésticos. Então, está lá dito, aos empregados domésticos serão aplicados incisos tais, porque limita, alguns não são para os domésticos. O aviso pré-proporcional está entre aqueles que foram incluídos aos domésticos, portanto, sem nenhuma dúvida, aplicável aos domésticos. Uma dúvida que me vem à mente, com certeza, é como chegar à consciência do trabalhador esse tipo de resolução, esse tipo de lei. Como é que o senhor observa que o trabalhador recebe esse tipo de informação? É através da mídia? Ele deve estar sempre estudando? Qual a sua opinião, professor Paulo? Mídia, sindicato, conversa com os colegas. A gente pensa que o trabalhador não é ciente dos seus direitos. Isso não é bem assim. A gente nota que esses direitos mais básicos, férias, 13º, o trabalhador conhece. Ainda que ele possa, por vezes, não receber, não é porque ele não conhece, é porque o empregador não paga e ele não tem força de negociação, de pedir para o seu empregador, com medo de perder o emprego. Mas conhecer, ele conhece. O aviso prévio proporcional está sendo muito discutido na mídia. Eu acho que vai ser de fácil compreensão pelo trabalhador. Ok, nós temos agora outra interação de aluno do curso de Direito da Facisa. Prévio, mesmo indenizado, computa-se integralmente como tempo de serviço. Que data deve constar no termo rescisório como termo final do contrato? Ok, professor Davi? O último dia de trabalho, incluindo-se o aviso prévio. Como é que a gente pode observar esse tipo de pergunta para o contexto no geral? Todo mundo sabe dessas informações? O senhor acredita que as pessoas hoje já estão conscientes? Existe um problema já antigo na área de direito do trabalho, que é o costume que alguns empregadores têm, até para se preservar, mas de forma ilegal,
de, ao determinar o aviso prévio para o empregado, formar o empregado que está sendo despedido, mandá-lo para casa como se ele estivesse cumprindo o aviso prévio em casa e, após o período do aviso prévio, mandar que ele volte para pagar as verbas rescisórias. Isso não é um procedimento adequado. A Constituição e a própria CLT prevêem que é expressamente proibido isso, e se a pessoa for submetida a isso, na realidade, o último dia de trabalho, que foi antes do período de aviso prévio, é que começa a contar o prazo para o pagamento das verbas rescisórias. E o aviso prévio, nessa hipótese, vai entrar como forma indenizada. Ele deixa de ser salário e passa a ser uma indenização. Dentro do contexto da lei do aviso prévio proporcional, tem mais algum outro ponto que seria importante destacar? Acho interessante a gente destacar a questão do aviso prévio legal, que é este de 30 dias e que hoje se soma 3 a cada ano de trabalho até o máximo de 90, e a questão da proporcionalidade do aviso prévio previsto em normas coletivas. Porque é bem comum, algumas normas coletivas preveem o aviso prévio com um empregado com X anos de trabalho de 60 dias. Elas não se misturam. O aviso prévio previsto na norma coletiva de 60 dias, para um empregado, por exemplo, com 3, 4 anos de serviço, vai ser acrescido mais 3 a cada ano de serviço. O aviso prévio previsto na norma não se confunde com o previsto na norma coletiva. Se o mínimo da norma é 30 dias e na norma coletiva diz que é 60, partimos de 60 e vamos acrescendo 3 a cada ano. Pelo menos é o meu entendimento, não sei o que o professor Davi acha. Acho que os direitos não se confundem. Uhum. É um entendimento bem baseado, bem fundamentado, mas infelizmente eu vou deixar de prestar algum tipo de opinião, porque eu já estou com causas para julgar nesse sentido e poderia representar uma antecipação de julgamento. Ok. Nesse momento nós chegamos ao final do nosso debate. Gostaríamos de agradecer ao professor Davi Sérvio, ao professor Paulo Nunes, pela participação dos senhores aqui no nosso programa, e abro espaço para os agradecimentos. Vamos agradecer, acho que a Facisa, né, que está nos proporcionando a nós e, evidentemente, a toda a comunidade jurídica e não jurídica que assistiu ao programa, a de ficar um pouco mais consciente dos seus direitos. Eu agradeço também a oportunidade. Obrigado pela participação dos senhores, mas não saia daí. A gente vai para o intervalo e volta já já.